Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, vamos falar do atual cenário político brasileiro, mas projetando principalmente as próximas disputas eleitorais no ano de 2024 aqui em Porto Alegre. E para falar justamente sobre esse assunto, estamos recebendo hoje aqui nos estúdios da TV Câmara o cientista político Fábio Hoffmann. Então, Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Matheus, pelo convite. Obrigado por mais uma vez estar aqui no programa da TV Câmara. É sempre um prazer retornar aqui. Também participa da nossa edição de forma presencial aqui nos estúdios da TV Câmara o advogado Cássio Benvenuti. Ele que é professor na Fevale e coordenador do curso de Direito da Universidade aqui do Vale dos Sinos. Então seja bem-vindo, Cássio. Obrigado, Matheus. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar participando aqui com o Fábio, né? E vamos debater um pouquinho sobre a política. Vamos tentar esmiuçar, então, o atual cenário e fazer algumas projeções, principalmente no âmbito municipal. Então, para a gente começar, eu começo por você mesmo, Fábio. Se a tão falada polarização política, principalmente a nível nacional, ela ainda está presente? Sim, Matheus, eu identifico uma questão estrutural bastante profunda nessa chamada polarização que nós vivemos atualmente. E até pela minha área, que é o direito, né, eu enxergo o choque, entre aspas, de duas estruturas constitucionais que foram vigentes no Brasil. A estrutura constitucional da década de 60, né, colocada pelos militares naquela época, e que apregou um sistema de Estado, toda uma sistemática política de intervenção do Estado através dos militares, que parecia, após a década de 80, as diretas já e a Constituição de 88, parecia algo, entre aspas, ultrapassado no sentido de estruturação do Estado brasileiro. Contudo, com o início do século XXI, pós-2010 e pós-impeachment da ex-presidente Dilma, nós verificamos um resgate dessa narrativa da década de 60, né? A busca por uma pseudo-intervenção militar, por alguém que defendia muito aqueles conceitos, né? O ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E começou a haver um choque também entre essa concepção mais autoritária da Constituição da década de 60 com a estrutura democrática prevista pela Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Então, eu entendo que não se trata meramente, desculpa a expressão, de um embate entre dois atores políticos, digamos assim, né? O candidato A contra o candidato B, quem ganhar vai governar, né? É uma concepção de estrutura realmente de Estado, de estrutura social, da própria incidência dos direitos humanos dentro do Brasil, né? A concepção ali de não torturar, etc. E isso está no bojo de todo o debate político do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, como se diz, né? Então, em cada prefeitura, em cada Câmara dos Deputados, tu te depara com isso aí, né? Alguém que vai defender aqueles valores, e isso é muito nítido, né? Ou seja, eu acho que o Congresso Nacional é uma bobagem, eu acho que o STF é algo que fala qualquer coisa sobre qualquer coisa e basta tu mudar ali as pessoas, né? Eu acho que tem que ter um presidente que intervém num ato institucional, numa canetada, não precisa dessa concepção. E outro, uma concepção um pouco mais aberta, digamos assim, né, que concebe a democracia, as instituições, etc. Isso ficou muito nítido em 8 de janeiro, ali, com a agressão aos 3 poderes, né? Então eu verifico nesse sentido. E acho sim que, por óbvio, nós teremos na maioria esmagadora dos municípios essa polarização, né? E aí nós vamos identificar os atores que vão fazer ela, né? E sobre esses atores, Fábio, sobre essa concepção de estruturas, realmente essas visões ditas polarizadas, elas são de fato tão diferentes assim? A polarização faz parte da política, né, Matheus? Como construção do discurso, como construção, o antagônico, a polarização faz parte da política. A gente só tem que mensurar isso no grau, né? No grau da polarização. Né? Mas essa concepção de estrutura trazida pelo Cássio é muito interessante, realmente. Né? E aí eu vou trazer alguns dados, né, do ponto de vista da cultura política, que é o que eu pesquiso. Né? Então existe hoje, realmente, né, cerca de quase metade das pessoas realmente elas apoiariam uma intervenção militar. Você tem aí 38% das pessoas, segundo o World Value Survey, que é uma pesquisa da qual eu faço parte, 38% das pessoas hoje aprovariam um governo dos militares. Então você tem uma presença de uma cultura política mais autoritária, realmente mais vertical. E isso, né, ela vem da sociedade e isso se espelha na formação e na construção da imagem, no posicionamento político. Mas, como eu sempre gosto de dizer, como a gente nunca atravessa o mesmo rio 2 vezes, a metáfora, né, ela é válida para a política, né? Porque no rio não é a mesma água e na política nunca vai ser a mesma história. Então a conjuntura na qual nós, analistas, chamamos, vai ser sempre diferente.
Em 2018, nós tivemos um cenário muito abrupto, um cenário mesmo de disrupção, um cenário onde algum autor que conseguisse colocar como outsider se projetaria. Bolsonaro foi o cara da vez, e ele é um autor político desde então muito importante no cenário eleitoral brasileiro, né? Em 2020, os candidatos que ele apoiou se elegeram, conseguiram se eleger massivamente. Ele vai ser importante? Vai. Na mesma medida que em 2020, na qual ele era presidente? Não. Hoje ele tem um outro cenário de revés na justiça, nas urnas. Então o cenário não vai ser tão abrupto. Mas, né, no Rio Grande do Sul, para falar da nossa terra aqui, nós temos realmente uma força muito forte vindo dessa liderança. E a gente tem aí, por exemplo, um partido como o Republicanos que elegeu uma grande quantidade, inclusive, de deputados mais votados, de deputados estaduais, federais, o senador. Então você tem sim a figura do Bolsonaro sendo importante, né? Mas o bolsonarismo vai além dele, então é um fenômeno muito presente na sociedade e vai estar. E a figura do Lula, né? Então, assim, como eu disse o ano passado num programa aqui mesmo na Câmara, a economia vai ser muito determinante porque ela impacta realmente no bolso das pessoas e ela constrói a decisão de voto muito fortemente. Então, esse embate Rússia e Ucrânia vai ser determinante pela condição dos preços, se os preços vão se manter, se a deflação vai continuar, tudo isso é determinante. A polarização faz parte da construção política, realmente, não da forma como a gente viu, né? Bolsonaro tentou antagonizar muito, e aí realmente é uma visão antagônica de visões de mundo. Ele é um cara autoritário, né? Pregou isso várias vezes, usou da máquina pública, mas aquele momento do auge, do pico do bolsonarismo passou, né? Então provavelmente o ano que vem nós vamos ter um cenário de polarização menos acirrado. Não é que ela vá subir, mas vai ser menos acirrado. A gente já pôde notar aqui, óbvio, os principais nomes sendo citados, como do atual presidente Lula e também do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Agora eu lhe pergunto, Cássio, voltando para você o assunto, você já deu uma pincelada ali da influência que as lideranças federais podem ter nos pleitos estaduais e municipais. Mas o quão forte ainda é o bolsonarismo ou, enfim, os apoiadores de Lula nessa cadeia vertical até chegar no âmbito municipal aqui em Porto Alegre? Bom, eu identifico como um ponto-chave, na verdade, né? Nós tivemos a divisão praticamente 51% contra 49% no âmbito nacional. Para complementar, os dois ainda têm um poder forte de influência? Sim, eu entendo que sim. Eu entendo que sim, porque o Fábio tocou num ponto ali, uma passagem dele foi perfeito, eu identifico, porque quando ele coloca que o Bolsonaro, mais ou menos que o bolsonarismo vem antes do próprio Bolsonaro, né? Eu acho que esse é o grande, que foi também o que eu quis colocar com a questão da década de 60, né? Então essa identificação que ocorre lá no almoço de família, lá na conversa familiar, ela sempre parte dessa raiz, né? É claro que alguns municípios têm atores muito próprios, né? Ou seja, pessoas com carisma próprio do próprio município que chega a se desvincular um pouco disso, né? Eu estava vendo, agora só dando um exemplo, assim, se desvinculando um pouco do município, indo para o estado, a postura do Ronaldo Caiado, por exemplo, né? O Ronaldo Caiado é um político que claramente tem uma vertente de direita, né, era próximo ao Bolsonaro. Ele recebeu o Bolsonaro esses dias e eu notei o discurso dele muito diferente do discurso anterior, né? Ou seja, ele está assumindo um protagonismo para ele mesmo, ele está tomando um papel dele mesmo. O próprio debate do Tarcísio em São Paulo com o Bolsonaro, que teve esses dias, um debate dos dois, que os dois não se entenderam bem. Essas desvinculações pós-ápice do Bolsonaro, elas estão sendo nítidas. Então, sendo bem objetivo, o que eu noto? Pós-eleição Lula, há um certo movimento de algumas lideranças de se desvincular do governo Bolsonaro. Isso é natural, porque ele perdeu. Quem perdeu, quem ganhou, né? Igual ao futebol. Ou seja, eu começo a me desvincular um pouco disso e começo a não fazer uma oposição tão antagônica ao outro. Nós vimos até o próprio proprietário da Van, desculpa aqui, mas trazer, que ele começou a dizer que tinha que aceitar autogoverno, né? E ele era alguém que parecia muito próximo ao Bolsonaro. Mas aí eu começo a me desvincular daquela ideia de derrota e começo a trazer uma certa proximidade com o lulismo. Então, eu identifico, assim, de maneira bem pragmática mesmo, uma ascendência, assim, do Lula nessa intervenção nos municípios, porque ele vem de uma vitória e isso impacta muito no subconsciente das pessoas, né? Ele ganhou, o outro perdeu. E o ex-presidente vem de uma derrota, e com falas que acabam, de uma certa forma, não que o presidente Lula também não tenha falas equivocadas, mas como tu trouxeste ali, Fábio, falas muito verticais, autoritárias, que ficam difíceis de um político lá no seu município, às vezes, defender, né? Vou dar um exemplo, às vezes uma fala homofóbica, racista, ou uma referência complicada em relação a outro sexo, feminino, etc., fica complicado, né, naquela situação, mesmo que haja uma ideologia próxima àquela.
Então, identifico que nesse sentido há um enfraquecimento um pouco dessa figura do Bolsonaro nos municípios e um fortalecimento do Lula. Agora, faço essa exceção a pessoas com carisma próprio, como falei do Ronaldo Caiado, do Tarcísio, que são pessoas de direita e que me parece que vão tentar fazer uma candidatura um pouco diferente da que eles fizeram anteriormente. Como tu mesmo disse, não vai ser o mesmo Rio que vai passar na próxima eleição. O próprio Tarcísio ganhou o principal governo do país e já na primeira coletiva ele, de maneira bem popular, abandonou a barca do bolsonarismo já para se aproximar do Lula, até para possibilitar um governo mais tranquilo numa relação com a União, né? Com Exato. o nível Desculpe, federal. Matheus, até te interrompendo, mas o debate dele com o Bolsonaro mostra isso. Quando ele fala, olha, a direita não pode abrir mão da reforma tributária, lembra, né? O que ele começa a dizer? Olha, tia, eu usei a tua imagem, minha interpretação, né? Eu estava do teu lado, usei tua imagem, tu é eleito, mas agora eu vou começar a falar eu, Tarcísio. Eu sou o governante, né? E eu vou começar a dar minha oposição. E logo já deu um atrito, né? Então, eu vejo muito nesse lado de que não vai ser aquele bolsonarismo puro, desculpa a expressão, como nós vimos em 2018. Em municípios aqui da região, nós vimos alguns candidatos que a gente desconhecia, eu, por exemplo, como habitante do município, e ele veio já com a camiseta do Brasil, uma ligação direta com o presidente da República, e praticamente foram eleitos vereadores e prefeitos com essa vinculação direta. Eu acho que ela enfraquece um pouco. E a partir desses exemplos do Caiado, do Tarcísio também, e da proximidade, por exemplo, do Onyx Lorenzoni ao Bolsonaro, existe a possibilidade de novas lideranças surgirem em âmbitos estaduais e municipais, Fábio? Existe. Essa colocação ela é perfeita, né? Porque você tem o Tarcísio é uma figura central, e aqui a gente não está falando de anjos, a gente está falando do mundo da política, o mundo real, o mundo de lobos. Então, assim, sim, você tem o Tarcísio se projetando para 2026, que é uma figura que está governando o maior estado do país, é uma figura, uma liderança muito importante. Ele já acenou isso, né? Ele falou que é o Bolsonaro não se projetar contra a reforma tributária, isso é importante para ele, ele precisa entregar coisas importantes do governo. No cenário gaúcho, a mesma coisa eu falei da reeleição do Eduardo Leite. Ele também precisa entregar algumas coisas importantes, porque ele também tem a ambição de ser presidente da República, né? E falando de lideranças políticas, nós temos o Lula, principal figura política dos últimos anos, período pós-redemocratização, teve presente em todas as eleições. O Bolsonaro, de 2017 para cá, ele é uma figura importante, central, mas o bolsonarismo é maior que ele. O bolsonarismo é um fenômeno maior que ele, e ele passa enfraquecido agora com essas decisões da justiça, dessa condição de inelegibilidade. Isso tudo impacta e enfraquece ele, e as lideranças começam a tomar uma posição de fortalecimento, que são as lideranças, o próprio Sérgio Moro, o senador Mourão, o Tarcísio, figura do Caiado. Então você tem essas figuras agindo diretamente no cenário municipal. Vão ser importantes? Vão. O bolsonarismo vai ser determinante em alguns municípios, sim, porque a cultura local ela é muito forte. As pessoas realmente elas são antissistêmicas, elas são contra instituições do sistema federativo, são contra o STF, elas enxergam a Câmara dos Vereadores, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal como agentes, como inimigos, uma coisa estranha. Então existe uma cultura local, né, na qual prospera o discurso antissistema. E o Estado é um obstáculo. O Estado, elas vêm como um obstáculo. O Estado, elas vêm como um obstáculo, mas o Estado nessas instituições, não o Estado presente na vida delas, né, que condiciona a saúde, que condiciona a educação. Então o brasileiro ama o Estado, mas odeia as instituições. Isso é uma coisa que está presente sempre no debate político nacional e não mudou. E para a gente avançar, Fábio, agora falando de nomes e principais partidos aqui no cenário gaúcho mesmo, no Rio Grande do Sul, quais são as principais lideranças que estão surgindo ou que estão se mantendo no cenário mesmo, para que possam ser fortes nas principais eleições já de 2024, falando do âmbito municipal aqui em Porto Alegre? Em Porto Alegre você tem a figura, a gente não pode esquecer que a eleição do Melo, né, Sebastião Melo, ela se deu num ambiente também de tentativa de construção de uma polarização. O Melo colou no bolsonarismo, o Melo aderiu a algumas narrativas, em meio a uma pandemia, nós nunca podemos esquecer disso, né? Nós tivemos uma pandemia, as eleições de 2020 foram muito atípicas nesse sentido, mas você tinha uma polarização nacional, ciência, anticiência, vacina, antivacina, projetada pelo próprio presidente, que se alimentava desse discurso antagônico, que faz parte da construção, e o Sebastião Melo viu, claro, não era o cenário de 2018, mas era um cenário na qual ele deveria realmente dar uma colada nesse fenômeno que foi o bolsonarismo, e ele colou.
Claro que ele estava competindo com uma candidata, a Manuela Dávila, que também, né, ela é o outro antagônico. Então, assim, ele conseguiu projetar isso, projetar a sua candidatura de forma muito feliz, porque ele foi eleito, né, porque a população de Porto Alegre o elegeu na maioria das sessões, Manuela venceu só em uma, então você tem realmente uma população que elegeu ele. Ele sai, em 2024 ele sai mais enfraquecido, né, ele parte mais enfraquecido, porque aí você vai ter outros atores, o cenário nacional já não é o mesmo, ele não vai conseguir construir aquele discurso, e pela própria produção de sistemas, de serviços que Porto Alegre não tem conseguido entregar. Porto Alegre está no discurso das pessoas, está na fala das pessoas, Porto Alegre está um pouco abandonada. Virou um canteiro de obras, mas esse canteiro de obras foi abandonado e não está conseguindo dar conta. Então você tem aí uma possível candidatura que não colhe no bolsonarismo, mas também que não seja tanto ligado à esquerda, mas uma figura central, como a gente teve nos períodos anteriores, aí, em 2016, 2008, por exemplo. Sobre essa projeção municipal, Cássio, o Fábio citou ali o nome da Manuela Dávila, que desde 2012 tenta assumir a prefeitura, né, quando na época ela foi derrotada pelo Fortunati aqui em Porto Alegre, mas mais uma vez o PCdoB já anuncia que ela deve ser a candidata para concorrer à prefeitura aqui em Porto Alegre no ano que vem. Ela realmente, para 2024, surge com mais força do que em 2020 ou ainda está escorregando mais uma vez em algumas questões e, principalmente, existe a possibilidade do PCdoB se aliar ao PT numa coligação para a prefeitura? Pois é, tia, vem tanta coisa na nossa cabeça, mas vamos lá, vamos começar pela parte da esquerda feminina de Porto Alegre, né? Eu identifico, tem a Juliana Brizola, né, que traz com ela um nome muito forte, eu não sei se ela tem interesse em se candidatar a prefeita, mas tem o nome do Brizola junto e representa o PDT. Tem a Fernanda Melchiona no PSOL, né? Não estou dizendo que serão candidatas e vão, mas eu coloco. E a Manuela, né? A Manuela, eu vejo uma crítica a ela muito enraizada, que me permita, um pouco ligada até a uma certa situação de machismo, às vezes, ligada... Ela tem críticas muito duras na internet sobre ela, né? E geralmente ligadas a essa questão um pouco complicada. Ela apanhou muito quando foi candidata a vice ali, né? Então tem esse ponto que a gente tem que encarar, quem lê redes sociais, etc., sabe, né, do que eu estou falando, dessa parte de uma oposição muito radical a ela, né, com falas de... Aquela história da comunista que não é comunista, né, etc., mas daí depois também, quando ela se candidatou, havia o perigo daí do comunismo. Ela até perguntava, tá, mas ela é uma comunista que não é comunista, ou se ela assumir ela vai ser comunista, né, porque tem esse ponto, né. Então, eu identifico nesse lado e acho que tem grande chance dela vir, porque ela é um nome pesado, né? Todo mundo conhece a Manuela no Brasil até, né? Então, entendo que sim. Agora, o PT tem uma cultura muito forte em Porto Alegre, né? Nós tivemos, na década de 90 e no início do século XXI agora, o PT sempre foi a capital, assim, do PT, desculpa, Porto Alegre sempre foi um pouco a capital do PT, claro, tirando o ABC Paulista, etc. 4 mandatos, né? Quatro mandatos, etc., né? Então, acho muito difícil do PT e como vice da Manuela. Até porque não é a postura do PT geralmente, né? O PT tem esse lado que é muito criticado, inclusive, por muitos, até apoiadores, me parece que a mágoa do Ciro Gomes, por exemplo, é essa, né? Do PT nunca aceitar ser o vice, o coadjuvante, etc. Então, assim, o PT ser vice da Manuela eu acho muito difícil. A Manuela ser vice do PT, daí vai depender muito de uma questão pessoal dela. Ela tem nome para se lançar, não sei se tem nome para vencer o pleito, tá? Por esse motivo que eu te falei da rejeição, que é muito forte, etc. e tal. Vejo esse caminho, vejo o PT com uma candidatura própria e no máximo com a Manuela como vice, mas tem um ponto que falou muito interessante ali do Fortunati, do Sebastião Melo, do Eduardo Leite. Esses nomes mostram, na minha visão, claro, que o bolsonarismo puro não comanda tanto o Rio Grande do Sul, o bolsonarismo puro. O Fábio mesmo colocou que o Melo colou no bolsonarismo, foi a tua expressão, né? Porque na eleição Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite, era muito nítido que o Onyx era o bolsonarismo puro e terminou no Eduardo Leite, né? O próprio Melo ali tinha candidatos que eram mais Bolsonaro que ele, digamos assim, e ele se elege. Então, eu vou muito ao encontro do que o Fábio disse, assim, esse centro, me parece, tem muita chance em Porto Alegre, tá? Aliás, ou seja, nem uma Manuela de um lado, nem o Onyx do outro. Claro, uma visão agora, ainda faltando um ano, né? Aliás, o Melo rachou o MDB, porque ele queria uma postura mais radical colada ao bolsonarismo, né? Não sei se muito ligado à leitura que ele fez daquele ambiente eleitoral, mas ele meio que rachou. Tem uma ala do MDB que ela é mais
mais central, mais centralista, tem uma tradição mais centralista. E o Melo, não sei se a leitura da estratégia de campanha dele tentou dar essa radicalizada também. A eleição mostrou que ele venceu, né? Só que o momento é outro, né? A Manuela tem muita dificuldade, realmente, assim, tudo que o Cássio disse é verdade. Ela criou e cristalizou uma imagem legislativa com posições muito firmes sobre determinados temas. Então, são nichos eleitorais. Num cenário majoritário, isso muda muito. O cenário majoritário é 50% mais um. Não é 5% de votos, não é 10% de votos. Então, assim, a federação PCdoB já anda junto com o PT. Mas é difícil, muito difícil, dando a tradição realmente do PT, governou 4 mandatos Porto Alegre, teve o orçamento participativo, exportou isso para o mundo. É muito difícil que o PT assuma ser vice. Não o assumiu na questão estadual agora, na eleição passada, dificilmente, né, vai assumir, não assumiu na questão nacional em 2018, quando projetou o Haddad para a presidência e a Manuela de vice. Então tem essa dificuldade de lideranças realmente. Aí você tem a Juliana Brizola, tem outras lideranças, eu acho que tem espaço para uma candidatura mais centralizada, ou centro-direita ou centro-esquerda, mas que também não trabalhe tanto com esse radicalismo como foi o Sebastião Melo. Fábio, ainda sobre essa candidatura própria ou não do PT, que a gente aguarda para saber, porque em um ano a política pode mudar muito, né? Anterior ao programa, o Cássio dizia que a política é dinâmica, né? Então a gente ainda vai ter que aguardar, mas estamos tentando projetar aqui. Sobre essa candidatura própria ou não do PT, ficou claro nas eleições estaduais essa negativa, já que tínhamos ali uma tentativa de união da esquerda através do PSOL, junto ao atual vereador Pedro Ruas, né, que se lançou candidato a governador, que firmou posição que seria o candidato e acabou tendo que se aliar a Edgar Preto para o pleito final estadual. Você vê esse movimento também acontecendo a nível municipal, já que a Manuela já desponta como uma candidata do PCdoB, então o PT poderia se aliar a ela pelo lado esquerdo, ou uma candidatura própria é mais possível mesmo? Também. O movimento é o mesmo. Você teve uma candidatura da Manuela ali num cenário muito distinto, de pandemia, de bolsonarismo comandando a máquina do Estado no Brasil, a nível nacional. No Rio Grande do Sul eles fizeram a eleição de lideranças importantes, então você tinha um cenário de rejeição muito forte ao PT. Hoje você tem um cenário completamente diferente. Você tem um Lula na presidência, você tem o Preto, por exemplo, fez uma votação expressiva, ninguém acreditaria que ele pudesse fazer aquela expressão, né, por questões de números ali, de poucos números, talvez se ele pudesse até ir para um segundo turno. Mas figuras mais radicais dificilmente serão centrais, como o Lorenzoni. O Lorenzoni sumiu da cena. Então você tem aí você tem sim uma construção de candidatura realmente própria. Eu acredito que a construção vai partir do nome próprio do partido. E aí tem toda aquela questão de discussão interna, mas o PT tem lideranças e dificilmente vai abrir mão nessa eleição, já que o Lula é presidente, já que o Preto fez uma boa votação. Dificilmente, já que a Manuela também já tem sido um fracasso nas outras eleições, ela tem tentado e não tem conseguido. Talvez o caminho seja uma candidatura própria da esquerda, falando do PT, e outras lideranças também, né, por sua dinâmica interna de partido, como o PSOL e outros, também lançarão seus candidatos. E num provável segundo turno, aí sim, as estratégias mudam, os atores começam a andar juntos para um lado e para o outro, e aí nós temos um outro cenário, de primeiro turno e segundo turno. Cássio, um ano antes dessas eleições municipais, a gente já falou aqui então do PSOL, do PCdoB, do PT, de candidaturas da esquerda e também do Melo, que acabou se colando ao bolsonarismo, né, como disse o Fábio, mas lhe pergunto dos nomes de centro-direita. É possível indicar já alguns? Sabe o que eu estava pensando? Enfim, Gustavo Paim, João Derli, né, não sei se tem algum interesse do próprio Fortunati, né, que daí seria um centro-esquerda, enfim, também tem uma certa dificuldade de identificar essas questões. Mas me parece que esses candidatos da eleição anterior parece que têm interesse, não sei se terão esse interesse da centro-direita, mas o Melo, nesse espaço do centro-direita, me parece que ele tem um grande espaço, desculpem a redundância, mas um grande nível de votação. Primeiro porque ele está com a máquina pública na mão, ele está todo dia, tu lembra que o prefeito de Porto Alegre é Melo, né? A gente sempre comenta isso sobre reeleição, né? Tu cria aquela imagem, né? Ele foi prefeito, enfim, não teve nenhum escândalo.
né? Isso acontece com vários prefeitos. Vamos manter uma questão de inércia, né? Como é que eu vou trocar? Então, acho que ele é um partido pesado. Né? Partido pesado, o MDB, sem dúvida nenhuma, né? E com alta capacidade de articulação, né? O MDB, eu acho que é um partido... se tem uma coisa que ele se criou na política brasileira... Mais trabalha no bastidor. Exatamente, né? Tanto que os cargos de segundo escalão ali são dominados pelo PMDB, trazem um grande orçamento, etc. Então, e ele é um cara muito experiente, o Melo, né? Ele é um cara muito experiente, ele também teve muitos secretários de outros partidos, ou seja, ele deu muitos cargos, ele deu, né? Então acho que ele desponta como grande figura, mas identifico o João Derli, Gustavo Paim, né, como alguns candidatos nessa centro-direita que tu citaste. E você, Fábio, identifica algum candidato que possa angariar alguns votos que hoje são do Melo, aqui em Porto Alegre? Eu identifico muito, né, o Gustavo Paim teve agora alguns dias que ele conseguiu, né, administrar a cidade. Ele é um candidato que tenta se projetar dessa forma, né, nesse nicho eleitoral, centro-direita. Se ele vai conseguir é outra coisa, porque aí você tem Porto Alegre, acho que talvez seja uma das capitais onde as lideranças políticas elas são muito fortes e são tradicionais. Até, Fábio, desculpa te interromper, mas tu tocaste num ponto que eu achei genial, que é essa questão dos nichos, né? A gente não se dá conta, né? Uma coisa é tu, por exemplo, Gustavo Paim querer ser vereador ou deputado e ter lá 5% do estado ou 5% do município, né? Agora, realmente, eleições majoritárias como prefeito, governador e presidente, tem uma questão relacionada a carisma, imagem, a do governante, né? E esses 50% que trazem um peso, que tiram muitos da jogada. Não estou citando o Paim em si, mas eu vou dar um exemplo para mim, que moro na região metropolitana, sobre mim, que moro na região metropolitana. Pouco conheço dele. Pouco conheço do Paim, nesse sentido que eu quero te colocar, né? Então, para quem está mais deslocado da realidade, quantas pessoas de Porto Alegre sabem que ele é o vice-prefeito? Que ele governou esse período que o Fábio falou. Então, eu só queria tocar nesse ponto da majoritária ter essa diferença do carisma. Perfeito. Né? Tu está falando de alguém muito forte, assim. Como Manuela, a gente citou dessa questão da imagem nacional dela, ou a Juliana Brizola com o sobrenome Brizola. Envolve muita coisa, eu achei... Uma trajetória. Uma trajetória mais pesada. Né? Perfeito. A colocação do Cássio ela é perfeita, né? E aí a gente está falando de conhecimento. O eleitor tem que conhecer. A gente está falando também de um modelo de eleição, né? E aqui é importante dizer que ele é muito rápido, 45 dias passa muito rápido. A dinâmica eleitoral ela é muito rápida, não é mais aquele modelo de 90 dias que se arrasta e tal. E hoje você tem tecnologias, instrumentos de informação, de meios de comunicação, como as redes sociais e outras mídias, que fazem a informação e os fatos, né, políticos andarem muito rápido. Então, as coisas... você pode se tornar conhecido? Pode. Mas o peso do passado de um político é muito importante. As pessoas olham para isso. Quando olham para o Melo e comparam o Gustavo Paim, quem é Gustavo Paim? A pessoa tem que construir na cabeça dela quem é essa pessoa, o que ele traz de ideia, e isso é muito difícil. A cognição do eleitor, ela leva tempo, porque as pessoas trabalham o dia todo, as pessoas não acompanham política, elas pegam flashes do dia a dia da política. Então, como ela vai construir isso? É difícil. Então a questão do conhecimento ela é muito importante. A Manuela é conhecida, mas ela tem uma rejeição, e essa rejeição a atrapalha. Esse reposicionamento dela deveria ter acontecido já. Ela tentou fazer isso, mas não colou ainda. As pessoas conhecem muito ela, mas conhecem aquela Manuela. Então é difícil você construir uma outra imagem, e é difícil você projetar a sua imagem do nada, e é difícil você depois reposicionar a sua imagem. Fábio, sobre construção de imagem, acho que tu traz 3 palavras-chave aí para a gente poder avançar na projeção das eleições, que é conhecimento, informação... Perdão, esqueci a outra que tu citaste ali. Mas sobre conhecimento e informação, me remete às fake news. E nas últimas eleições a gente teve isso bem forte, aliás, nas últimas 2 eleições, tanto federais como estaduais, principalmente. Essa prática, ela ainda vai ter um papel muito decisivo, ou o eleitor já está mais preparado para combater e saber identificar o que é uma fake news, o que é uma armadilha para ele? Sem dúvida, né? Tu tocaste num ponto, Matheus, é importante dizer isso. Mentir na política, a mentira faz parte da construção do jogo político, né? Você enganar faz parte da construção. Isso fez parte, né, ao longo da história eleitoral do Brasil, na época do rádio, na época da TV. Então, assim, eram construídos escândalos ou eram projetados escândalos que depois eram mais difíceis de ser desfeitos. O que mudou realmente para as pessoas?
E aí sim, a gente não tem uma população realmente muito educada para a sofisticação tecnológica. Você tem ferramentas hoje fantásticas. Então, por exemplo, se eu digo agora realmente uma mentira, e eu digo com toda a convicção, daqui a pouco eu posso projetar isso nas minhas redes sociais, ou fazer um stories, alguma coisa, e isso se espalha. E depois que se espalhou, não volta, é difícil tu desconstruir. Então, assim, a fake news teve um papel importante numa ferramenta do WhatsApp em 2018, com o uso do Bolsonaro. Ali o WhatsApp não tinha uma limitação de grupos. Em 2017 eu já vi essa criação de grupos, porque inseriram em um grupo desses, e eu acompanhei de perto como é que era feita essa divulgação de notícias realmente de fake news. Mas uma sofisticação tecnológica que ela acontece. Em 2008 o Facebook foi importante para a eleição do Obama, em 2016 o Twitter para o Trump, no WhatsApp no Brasil em 2018, só que hoje é um controle, hoje é todo um debate jurídico, já um controle. O WhatsApp já é uma ferramenta que consegue controlar essa disseminação, a outra ferramenta ainda não, mas vai estar presente? Vai sim, sem dúvida, mas as pessoas estão mais preparadas hoje para isso. As pessoas, tem acontecido já um debate, e os meios de comunicação tradicionais foram parte importante, são partes importantes na construção desse diálogo para que isso não afete de modo como afetou as eleições. Em 2000, o ano passado, por exemplo, no cenário nacional, se nós tivéssemos, por exemplo, o uso de uma ferramenta como o WhatsApp, que não fosse controlado, como foi em 2018, talvez a balança da eleição tivesse sido diferente, você entendeu? E sobre construção e desconstrução de imagem, Cássio, as redes sociais, o domínio dessas ferramentas ainda vão ser essenciais, fundamentais para decidir as próximas eleições? Sem dúvida. O Fábio já trouxe a questão das fake news, né? E sobre a construção de imagem de maneira específica, sem dúvida nenhuma, as redes sociais vão ser chaves, na minha opinião. Porque a propaganda política eleitoral, aquela clássica da televisão, ela perdeu, ela está em desuso, né? Na verdade, desculpa a expressão, ela é muito mais uma obrigação que o Estado tem. Não tem mais o alcance que tinha. Morreu em 2018. Morreu em 2018, exatamente. Então as redes sociais vão ser o grande canal, sem dúvida nenhuma, né, dessa questão. Como o Fábio já trouxe bastante a perspectiva da ciência política sobre o caso, eu vou falar um pouco da jurídica, né? Realmente a legislação sobre fake news e as decisões dos tribunais regionais eleitorais e do Tribunal Superior Eleitoral, teve o caso aquele do deputado do Paraná, que foi cassado, né? E ali eu sempre digo, se não me engano, no Paraná absolveram ele por 6-1 e no TSE condenaram por 7-0. Tem alguma coisa aí mal explicada, na minha opinião, porque não pode ter duas decisões. Como a leitura jurídica foi tão diferente. É tão diferente, né? Mas assim, existe uma sanção muito clara. Claro que o presidente do TSE nas últimas eleições era o Alexandre de Moraes, que tem uma postura muito nítida em relação a segurar a democracia, né? Mas qualquer um que vá assumir o Tribunal Superior Eleitoral, oriundo do STF, portanto, vai aplicar a legislação contra fake news da forma que foi aplicada na última eleição. Então, cabe aos candidatos saberem que ele torna o candidato inelegível. Tá? A utilização de fake news torna o candidato inelegível, né? E sim, só para finalizar a questão da comunicação humana, né? Nós vamos simplificando a comunicação humana para a gente poder se comunicar. A gente não fica toda hora trazendo complexidades, né? No momento que eu reduzo isso, polarizo isso, né? Então, assim, tu é a favor ou contra tal coisa? Tu é a favor ou contra... Fica muito fácil criar fake news, eu só queria colocar isso, né? Então, a polarização tem uma relação com a fake news, porque ela reduz a complexidade do diálogo, ela rebaixa o nível do diálogo, para ser bem claro, e ela facilita que tu distorça ele, né? Então, se nós tivermos um debate mais complexo, com maior nível, dificulta a fake news, né? Que foi o que o Fábio trouxe, as pessoas parecem mais preparadas para isso. Até tem muitas questões, assim, olhando por um lado, entre aspas, positivo, né? A postura de um juiz, a postura de um promotor, né? Depois da questão da Lava Jato, a postura de um jornalista, a postura de um político fazendo fake news, o Brasil, a duras penas, nos últimos 10 anos, tem aprendido. Tem aprendido. Talvez nós vamos olhar o nível do aprendizado, o nível, mas quando o Fábio diz assim, está mais preparado, sem dúvida. Né? Porque hoje em dia, eu estava vendo a propaganda, desculpa a expressão, do Bradesco, um banco, é totalmente voltado aos golpes que as pessoas sofrem no celular. Ou seja, não tinha isso há um tempo atrás, mas são tantos golpes virtuais, eu sempre comento, não tem mais carro forte assaltado. Hoje em dia tem o sequestro do Pix, e assim, cada um tem um carro forte no bolso, cada um tem um smartphone, a conta bancária dele está ali dentro e o seu tesouro está dentro do seu smartphone. Tá, que não me ouçam aí os... Para complementar o que o Cássio está falando, assim, o brasileiro tem aprendido na prática. Isso. Todo dia tu liga a TV e você vê assim, fulano caiu no golpe do WhatsApp, clicou num link. O brasileiro aprende.
As pessoas aprendem que não pode abrir o WhatsApp e clicar num link, não pode receber uma mensagem e clicar num Os link. sequestros, aqueles pseudo-sequestros que ocorriam ligando para um pai, para isso aqui, a queda dos números dos últimos 2 anos é gigantesca. Porque as pessoas já tendo telefone de madrugada, uma menina, ele já sabe, é aquele golpe. Se não me engano, é 80% a queda nos últimos 2 anos. Os meios físicos têm diminuído muito. Muito, porque olha o risco que era, né, a questão do carro forte, conforme eu citei, né, tu vai modulando as questões. Então, até daí olhando pelo outro lado, talvez a gente tenha que esperar o que vai ser a novidade. Porque a gente não esperava fake news. Sei lá o que pode acontecer, que tipo de ferramenta, porque a inteligência artificial está aí. A inteligência artificial está aí, né? E aí você tem essas ferramentas, sim, são ferramentas poderosas. A construção de imagem hoje, principalmente da construção de uma candidatura, principalmente daquelas que não têm grana. Hoje a boa parte do financiamento ele é público, então ela se utiliza dessas ferramentas que são mais baratas. Né? E ela torna o candidato mais humano. Então ele sempre vai projetar a partir do seu dia a dia. Então ele fala o que ele está fazendo no dia a dia, o que ele está cozinhando, para onde ele foi, se ele participou de um evento. Isso meio que está se tornando uma rotina na construção da imagem e eles entenderam isso como ferramenta. Estão aprendendo a usar. O prefeito de Florianópolis, né? O prefeito de Florianópolis tem uma utilização muito interessante das redes sociais, não sei se vocês já viram, nem sei qual é o partido dele, mas ele tem feito uma utilização que é um pouco paralelo a tudo isso. Ele vai lá na rua do cidadão e diz, eu recebi aqui uma comunicação que essa rua tinha um buraco e vim ver aqui, daí corta e mostra o que ele fez naquela rua, né? E ele tem se caracterizado por isso, né? Então ali tem se identificado muito com a Eduardo Leite tem buscado uma comunicação assim, mais efetiva e mais direta nas redes sociais. Exatamente, né? Com um linguajar mais popular. Exato, e daí ele vai cada dia num bairro, daí a pessoa do bairro se identifica com ele, mas não tem, assim, pelo que eu vi, fake news, agressividade. Então é isso que eu quero colocar, que daqui a pouco a gente descubra uma nova forma de ser, né? Uma forma de, daqui a pouco, explorar a si mesmo, né? As suas qualidades, né? Porque houve muito essa de agredir o outro nas eleições de 2018, Sim. né? Era muito focado no outro, em desconstruir o outro. Por isso que eu trago esse exemplo do prefeito de Florianópolis. Sim, por vezes era quase eu sou um candidato ruim, mas o meu opositor é pior do que isso eu, aí. então votem em mim. Perfeito. Isso é uma questão muito interessante que tu trouxesse, Matheus, que o Cássio comentasse também. A eleição do Gustavo Preto na Colômbia foi assim. Ele entrava nas casas e ele projetava a partir daí para suas redes sociais. E é muito interessante, porque você tem um autor como o Henry Jenkins, por exemplo, que trabalha com convergência midiática, que é um autor importante da área da comunicação. Os meios de comunicação tradicionais meio que quase se dobraram também e produzem conteúdo para ser projetado para as redes sociais. Isso tudo tem forçado também e tem mudado o modelo dos próprios políticos fazer campanha tradicional. Então o prefeito, o vereador não fica mais no gabinete, ele não pode, ele perde voto, ele tem que ir para a rua, ele tem que falar do buraco, ele tem que aprender a fazer uma live, ele tem que aprender a projetar aquilo para um story, ele tem que aprender a projetar aquilo numa foto, ele tem que aprender a projetar o simbolismo da mensagem que ele quer passar em uma foto, em um Reels, em um Stories, em uma coisa curta, e isso força ele a aprender esse novo formato de fazer campanha através dessas ferramentas de comunicação, principalmente as redes sociais, e isso tem mudado os modelos de campanha. Isso tem transformado a política de uma forma assim. A gente não se dá conta, né? Porque a gente acompanhava a política meio que acontecia os debates, tinha um programa eleitoral, ia para a TV e tinha um programa de TV e ali acontecia a política. Em 2018, algo que tinha 9 minutos, ele foi um fracasso retumbante nas eleições. Por quê? Porque já não era mais aquela ferramenta, mas também porque o Brasil não queria um candidato tradicional. Era um momento de disrupção completa. Então você tem essa mudança no modelo de fazer campanha, que faz com que os candidatos convirjam a utilizar essas novas ferramentas também. E aí a fake news, ela sempre foi, mentir na política sempre foi um ingrediente da política. Mas a legislação está punindo mais, então eles sabem que eles vão ficar inelegíveis. Mas sobre essas mudanças de convergência digital, principalmente, já faz parte da cultura massiva do brasileiro se conectar às redes sociais e decidir os votos e conhecer os candidatos por meio virtual, isso massivamente na população brasileira? Sim, sim. A campanha ela chega principalmente no WhatsApp, é uma ferramenta muito poderosa. Mas o Brasil... Mesmo nos cantos do país. Mesmo nos cantos do país. Assim, o brasileiro hoje você tem um acesso enorme ao celular. Nos grandes centros isso é muito mais forte, chegou antes esse fenômeno. Nós seguimos um modelo de comunicação que ele é ocidental, ele é mais próximo ali dos Estados Unidos.
E essas ferramentas, elas estão na vida do dia a dia, elas fazem parte do dia a dia. As pessoas, antes de lavar o rosto, de tirar a remela dos olhos, ela liga o celular e abre o WhatsApp. E ali chegou uma mensagem num grupo, que é o grupo do trabalho, que é o grupo do futebol, que é o grupo sabe? E ela vai ler aquilo sem antes ter feito qualquer outra coisa. E a primeira mensagem que chega, ela é muito impactante. Então, você tem sim essa presença no dia a dia da vida das pessoas. Talvez a pessoa em si possa ser excluída digitalmente, a pessoa em si pode não ter o celular, mas ela vai se comunicar e beber dos fatos trazidos por alguém que leu uma fake news. Né? Então, acho que se percebeu muito isso, né? O fulano de tal trabalhava em tal área, sei lá, militar ou policial, e ele me disse que faltam 72 horas para acontecer tal coisa. Eu lembro que eu fui abastecer o carro e bem na época ali das intervenções, bem quando virou ali para 2023, que começaram a tomar conta das ruas e tal. E eu estava saindo do posto, num posto grande, e tinha um acampamento desse que tinha na frente do exército e tal, as pessoas de verde e amarelo e tal. E era um sábado de manhã, e eles estavam, o caminhão tinha aquelas tendinhas, né? Eles estavam fazendo churrasco embaixo da tenda, e tinha um rádio muito alto. E eu tava com tempo, baixei meu rádio e vou ouvir que rádio eles estão ouvindo, né? E não tinha nenhuma informação verídica no que eles estavam ouvindo, e não era uma rádio. Eu não sei o que era, se era um podcast, se eles tinham colocado no YouTube, mas era assim, informações dão conta que no prazo de 48 horas será destituído o presidente eleito e assumirá podem manter-se nos seus acampamentos. Era uma bolha de fake news, é isso que eu quero colocar, né? Era uma bolha de fake news, e eles eram pessoas, me pareciam assim, humildes, assim, no sentido da exclusão digital, sabe? Eles quase não tinham acesso a ler um jornal, a ler uns canais oficiais, assim. Então eles pegaram esse meio de comunicação e estavam ampliando para um conjunto muito grande de pessoas. E muito pouco do que era dito ali era verdade. Nem estou entrando no ponto de vista da análise política do que estava sendo dito ali. Não era verdade mesmo o que estava sendo dito. Mas eles estavam bebendo dessa, e aí eles vão proliferar isso para quem sequer ouve essa fake, eles ainda vão levar isso como se fosse uma verdade, né? E esse ponto importantíssimo que o Cássio trouxe, por exemplo, assim, e hoje tu tem pessoas, né, alinhadas a um grupo ideológico que ela realmente não assiste um canal de TV. Teve aquele caso nos Estados Unidos da América, né, um radialista que disse que não tinha havido atentado numa escola, lembra? Que ele foi a maior condenação, o telespectador pode buscar aí no Google, a maior condenação de reparação por danos morais nos Estados Unidos é desse radialista. Ele simplesmente disse que era mentira um atentado que houve com 20 e poucos mortos numa escola. E aí até o advogado dele ficou famoso por isso. Porque ele falou tanta bobagem lá no tribunal, para dizer o mínimo, o advogado dele abriu mão e disse, olha, eu entendo que tem que condenar o... Não. Porque ele era uma rádio, entre aspas, negacionista em relação a tudo que você pode imaginar, não sei se é a terra plana ali, mas o resto tudo, e estava negando aquilo ali. Né? E aí o próprio Estado americano disse, não, chega, né? Porque eles têm uma certa liberdade, né? Lá um pouco mais, liberdade no sentido, né, um pouco estranho da palavra. Mas essas bolhas me chamam muita atenção. Assim, o Cássio citasse as pessoas realmente que não têm acesso à figura do influenciador digital, ela surge nessa questão, mas as pessoas, essas que têm acesso, elas realmente elas se fecham nessas bolhas. Aí não é uma questão assim, elas deixam de assistir, por exemplo, não quero mais assistir a Globo. Né? A Globo serviu enquanto atacou e produziu o Lava Jato, mas agora é contra o Bolsonaro, elas enxergam isso. Então elas excluem, então elas se fecham numa bolha, e ali nessa bolha o discurso é voltado para a construção do consenso ali, e então é uma outra lógica de construção, e para tu desconstruir isso é difícil. Então se tu tem uma candidatura radical, ela faz sucesso aqui nessa bolha, que ela é mais condensada, mas uma candidatura centrista que vai procurar um debate mais consensual, ela não vai conseguir entrar aqui. Então você tem esse fenômeno também que tem no meio surgido. Digital, os próprios algoritmos contribuem para isso. Os próprios algoritmos contribuem para isso, e os algoritmos tiveram um papel mais importante e ali na eleição de 2018. O Bolsonaro surgiu em 2011, 2012, fazendo aqueles vídeos no YouTube com aquelas frases de efeito. E participando de programas populares, como Casas de Família, dizendo frases de efeito, sabe, contra questões sexuais, contra questões de aborto. Ele se projetou ali, e o algoritmo ali funcionava numa lógica diferente. O algoritmo impulsionou muito fortemente. Ele tinha vídeos que viralizavam, assim, que pegou ele conseguiu se projetar em um momento oportuno ali, era de cenário por quantidade, de crise né? econômica. O algoritmo se guiava muito por quantidade de cliques, de acessos. Hoje não. Hoje Hoje a construção algoritmo ela é diferente, e ela é muito mais
comercial. O que eu quero dizer assim, é que se tu for fazer uma pesquisa no Google, você vai para o Facebook e já está 3 visualizações que você for ver vai ser de publicidade, uma coisa chocante. Isso em 2018 não. O algoritmo realmente, cada clique que dava, cada acesso, ele te jogava e fortalecia e aquilo ganhava um impulsionamento fenomenal. Hoje o alcance já não é aquele alcance orgânico que se tinha não é. Tanto é que hoje é tão comercial que aí um outro ponto para as eleições do ano que vem são as eleições publicizadas. Então assim, a publicidade paga, então você é permitido, então você constrói conteúdo e paga o impulsionamento nas redes sociais. Isso é uma estratégia de campanha que vai estar presente porque a lógica convergiu para isso, a lógica de mercado das redes sociais e a lógica de construção da campanha também está acompanhando isso. Bom, a gente notou nos últimos instantes aqui do nosso programa que a política no meio digital é um recorte da projeção política infindável no assunto, mas como a gente vai chegando ao final do nosso programa, eu gostaria de uma última manifestação do Cássio, por gentileza, sobre legislação. Cássio, você já falou um pouco que o Brasil tem avançado, mesmo que a passos vagarosos nas legislações específicas para as eleições, mas como é que você enxerga o tempo hábil ainda para modificar alguma legislação que possa influenciar diretamente nas eleições do ano que vem? Tempo hábil tem, Matheus, tempo hábil tem, mas eu não estou vendo no âmbito político um debate como a gente teve sobre as fake news, sobre o financiamento público de campanha, que acabou terminando no fundo partidário, para te ver como política realmente é algo muito complexo. Não vê uma movimentação de discussão para mudança. Exatamente nesse sentido. Eu acho que o que tinha para ser mudado foi mudado. Agora, claro que pode ter algum fenômeno aí no caminho que possa alterar, né? Mas eu não vejo assim, no âmbito jurídico ou legislativo, no caso, a proposta de lei que vá incidir na próxima eleição de maneira tão pesada, assim, digamos, quanto a questão das fake news e do fundo partidário, que para mim são as que mais impactaram realmente na cena política, né? A vedação e a sanção sobre fake news e o fundo partidário e, entre aspas, vedação e proibição sobre financiamento privado de campanha. E, Fábio, para a gente finalizar também, dentro dessa projeção de um ano que ainda temos, qual o fator determinante para as próximas eleições, dentro de tudo que a gente acompanhou durante o programa? É uma pergunta complexa, Matheus. Enfim, você tem num cenário nacional, que ele vai ser muito importante, eu tinha dito ano passado já a questão econômica, então as pessoas elas vão chegar em 2024 comprando mais ou comprando menos? Sentindo mais o peso das contas ou sentindo menos? Vai conseguir viver melhor? Não vai? E isso abre espaço para as candidaturas. E aí você vai ter 2 lideranças que estiveram presentes na cena política nos últimos anos. O Lula no período pós-redemocração, que hoje é presidente da República, então hoje ele tem um peso maior de incidência nas eleições municipais, principalmente em capitais, onde o partido dele for colocar candidato. Mas você também tem o Bolsonaro, que apesar de inelegível, é uma figura importante, tem se projetado, mas por trás dele e anterior a ele tem o fenômeno do bolsonarismo, que não morreu, que está vivo e que, principalmente em municípios que são mais conservadores, que têm posições mais autoritárias de mando, vai estar mais presente. Então você tem esse cenário para o ano que vem. Vai chegar lá e vai se concretizar isso? Não. Política é uma coisa muito dinâmica. Política é uma coisa que muda muito rapidamente. Você tem alguns fatos que acontecem, alguns escândalos, algumas coisas que podem mudar completamente o debate. Mas a eleição municipal, e a gente vai acompanhar isso por todo o Brasil, ela é composta dos elementos que estão presentes no debate nacional, mas muito e principalmente das questões locais, das demandas locais, das aspirações locais e de como as lideranças locais projetam a sua imagem a partir do ponto de vista daquele eleitor, daquele eleitorado que é o dele, que é o da cidade, que é o do seu bairro. Então isso vai estar presente, e construir toda essa conjunção de fatores vai ser a equalização da eleição do ano que vem. E embora uma política bastante dinâmica, como a gente acompanhou aqui no programa, a economia vai continuar dando os rumos das próximas eleições e a polarização também prossegue no nosso país. Bom, com isso a gente vai se despedindo da nossa audiência. Agradeço aos nossos 2 especiais convidados de hoje, o Fábio Hoffmann, ele que é mestre em ciência política, então muito obrigado pela participação, Fábio. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez poder participar desse debate qualificado sobre uma coisa importante que é a democracia, que são as eleições, e na presença do qualificado também, professor Cássio aqui da Fevale.
Então, professor Cássio Benvenuti, também agradeço a sua participação, você que é advogado e coordenador do curso de Direito na Fevale. Muito obrigado. Eu que agradeço, Matheus, foi um grande prazer estar aqui, também conhecer o professor Fábio, né, e a ti também, agradeço muito, né, e obrigado também aos telespectadores. Então, o TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais. Acesse também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!